Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Demorou, mas chegou, viu? Hoje nós vamos conversar sobre as 5 melhores leituras de 2021. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, então aproveita e já se inscreve no canal, ligue os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos semanalmente e deixe sua curtida. Comprando as obras aqui expostas ou qualquer outra pelos links abaixo, você estará apoiando o canal com uma pequena comissão. Seu apoio é fundamental. Pessoal, eu sei que vocês já vão estar logo pensando, cadê os irmãos Karamazov, Marcelo? Como assim? Cadê o Almas Mortas? Gente, tem um pequeno problema técnico. Os irmãos Karamazov eu li em 2020. Como a gente vai fazer a lista aqui de 2021, eu tive que trazer apenas o que foi lido em 2021. Então, sem mais delongas, vamos aí para a retrospectiva 2021, as 5 melhores leituras de 2021. Na quinta posição, As Brasas de Sándor Márai. Gente, esse foi o meu último livro de 2021 e não me decepcionou nem um pouco, muito pelo contrário, foi uma surpresa muito positiva. Eu não conhecia o Sándor Márai, um escritor húngaro, né? Ele nasceu no Império Austro-Húngaro, fiz resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui. Esse foi um livro simplesmente incrível, assim, eu li em 2 tardes. Eu fui completamente pego de surpresa. Dando aqui apenas uma pequena prévia, o general Henrik já tem seus 75 anos, já é reformado. Ele tinha esse amigo de infância, o Konrad, e 41 anos antes eles tiveram um incidente na floresta, na propriedade do Henrik, e eles não se falaram por todos esses 41 anos. Aconteceu alguma coisa muito séria aí, que o autor vai deixar a gente no suspense, né? E 41 anos depois, quando ele já tá com 75, o amigo já tá com 70 e tantos, eles vão se reencontrar. Toda a ambientação aqui é esse preparo para esse reencontro, em que, curiosamente, esse Henrik, né, ele já pensou em tudo. Ele, nesses 41 anos, ele chegou nas mais altas conclusões sobre o que aconteceu no passado. E ele vai nos dar aulas aí de antropologia, de psicanálise, de vários temas interessantíssimos. É simplesmente fascinante, é um monólogo quase, porque o amigo não tem muito o que falar. O outro já sabe tudo, o Henrik já descobriu tudo que o Konrad aí aprontou, deixou de aprontar. Mas o que eu falei também na resenha é que eu acho que é muito interessante a idade das personagens, né? Com já mais de 70 anos, eles são extremamente maduros. Ninguém está buscando uma vingança, assim, propriamente dita. Um talvez aí foi traído pelo outro em maneiras diferentes. É uma conversa muito madura. E na verdade é mais um monólogo, é mais o Henrik que vai falar. E ele era casado com uma mulher chamada Cristina, mas que faleceu já muito antes. Então esse Henrik é um homem muito solitário. Mas assim, os monólogos são simplesmente sensacionais, pessoal. Assim, eu fui lendo e não conseguia parar. Eu falei, deixa eu ver, tá muito interessante. É que ele dá aulas, simplesmente ele vai dando aulas. Mas não só isso, o enredo realmente, ele dá umas reviravoltas aí, né? Porque a gente vai vendo toda a história dos dois na infância e é simplesmente muito interessante. E de repente, o Henrik tá contando suas histórias, tá dando palestras aí sobre antropologia e de repente ele aponta o dedo pro Konrad e fala, tá vendo? É isso que você fez. Aí você, você dá uma... você cai para trás da cadeira, assim. Então, para mim, simplesmente, olha, altamente recomendo. Tem resenha aqui no canal, vou deixar o link abaixo. Na quarta posição, O Lobo do Mar, de Jack London. Também tem resenha aqui no canal, tá, pessoal? Essa obra eu simplesmente achei fascinante. Destaque aqui para essa edição do Clássico Zahara, aqui ela é mais de bolso, assim, um pouquinho grossinha, mas ela é muito simpática. Eu adorei essa obra, tá? Eu gosto muito de aventuras no mar, mas eu gostei muito que, assim, a princípio você deve pensar, poxa, tá bom, uma história aí de piratas, mas é muito mais do que isso, é por isso que eu tô colocando aqui nessa lista, tá? Basicamente, o Humphrey Van Weyden, um grandíssimo intelectual, acaba naufragando, isso logo nas primeiras páginas, sem dar spoilers, e por quem ele é resgatado? Por ninguém menos do que Wolf Larsen, o capitão da escuna Ghost, praticamente um pirata aí, que caça focas, e o Humphrey Van Weyden entrou meio que no lugar errado ali, né? Ele foi salvo pela pessoa errada. O Humphrey Van Weyden é um intelectual, nunca trabalhou na vida, vive de herança, um filhinho de papai, vamos assim dizer. E o Wolf Larsen nasceu no mar,
um pirata aí de primeira categoria, e a gente poderia pensar que o Wolf Larsen é um ignorantão, né? Ele nunca teve uma educação, mas não, ele lê muitos livros, só que ele é um materialista, ele usa a filosofia para alimentar as convicções materialistas dele, a lei do mais forte. Eu achei isso simplesmente incrível, assim, né? E já o Humphrey Van Weyden, aquele humanista, aquela alma refinada, e os dois vão entrar em embates ideológicos, mas é claro que isso aqui, falando aqui de aventuras no mar, de piratas, vai ter muita violência, é o que eu falei aqui na resenha, a gente acha que já viu de tudo aí em filmes de ação, mas não. Aqui as cenas violentas conseguem te surpreender sem dúvida, assim, e tem muitas reviravoltas, e esse Wolf Larsen é um psicopata, quer dizer, inteligentíssimo, mas um psicopata. Aquele psicopata que não é que ele é cruel, obviamente, mas ele não é cruel, assim, o tempo inteiro. Ele é aquele psicopata que gosta de deixar as pessoas com os nervos à flor da pele, certo? Ele deixa aquela tensão no ar. Ele é imprevisível, ninguém sabe quando que ele vai explodir de novo. Então, não é que ele tá toda hora aí matando alguém ou fazendo alguma coisa aí absurda. Não, ele é aquele cara que sabe colocar o medo nas pessoas e deixa essa atmosfera de tensão durante praticamente toda a narrativa, que eu acho fantástico. Mas a troca entre o Humphrey Van Weyden e o Wolf Larsen ela é fantástica, eles acabam se aproximando e a gente pensaria que eles não teriam nível para discutir, né? Quer dizer assim, o Wolf Larsen com o Humphrey Van Weyden, e não, eles têm debates muito acalorados e a gente acaba aprendendo aí sobre outros clássicos. É trazido aqui o Caliban, né, da Tempestade, né, do Shakespeare, é trazido o poeta iraniano Omar Khayyam, eu acho isso fantástico. Terceira posição, A Peste, de Albert Camus. Também, todos aqui a gente tem resenha aqui no canal, tá? E os links estão aqui embaixo. Eu gostei muito desse livro, claro, senão não estaria aqui nessa lista. Como eu bem falei aí na resenha, Camus, a gente sabe que ele era um filósofo. A gente poderia, às vezes, ter um livro chato, né? Pensar assim, bom, ele vai expor aí sua filosofia, mas vai ser um tratado filosófico. Nada disso. A Peste tem um enredo muito interessante, é passado na cidade de Oran, a segunda maior cidade da Argélia. A Argélia era a colônia francesa na época, então estava cheio de franceses lá, os personagens são todos franceses. É um surto fictício aí de peste bubônica. Na verdade, a cidade já teve sim outros surtos de peste bubônica, apenas não no ano que é retratado aqui. Por que esse livro é interessantíssimo? Acho que as personagens são aqui o ponto alto, né? Você tem o Dr. Bernard Rieu, né? Tudo francês. Ele é o médico que combate a pandemia na linha de frente. Tem o Tarot, ele fala, acho que Tarot em francês, que é um hóspede ali no hotel, que faz observações, ele tem um diário, né? A gente acompanha a pandemia muito pelo diário dele, ele é uma pessoa altamente observadora. E tem o jornalista Rambert, são os três principais aí. Esse Rambert, ele era um jornalista que estava de passagem na cidade, estourou a pandemia e ele ficou cercado, ele não podia sair, cortou o contato com a namorada dele, ele não tinha como conversar com ela, não tinha WhatsApp, não tinha nada, ele fica desesperado. E aqui uma das teses do livro é o absurdismo, né? Como que eventos completamente aleatórios alteram radicalmente a vida das pessoas, né? E aqui esse Rambert é o maior exemplo disso. Ele ficou ali do nada, cortado da namorada e da civilização. E ele não era daquela cidade, ele queria voltar para o lugar dele de origem. Eu gosto muito desse Bernard Rieu, esse doutor está na linha de frente da pandemia. Ele é um ateu, mas talvez assim, digamos, nem sei se ateu, talvez um agnóstico. Talvez ele era ateu mesmo, mas eu gosto muito da atitude dele, né? A gente sabe que, querendo ou não, existem, bem ou mal, existem ateus e existem pessoas extremamente religiosas que às vezes querem impor sobre os outros as suas convicções. E aqui, na verdade, o Bernard Rieu é um ateu, é a pessoa mais humilde que você vai encontrar na narrativa. Ele, basicamente, ele não acredita em Deus, ou pelo menos não sabe se acredita, não fica muito claro aqui. Ele disse que não acredita, mas enfim, o que ele fala? O que eu posso fazer para ajudar nessa pandemia? Eu posso usar os meus talentos para salvar vidas, e é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou focar. E eu tenho certeza que Deus, independente da pessoa acreditar ou não, é fato que ele vai preferir muito mais que as pessoas
ao invés de rezarem para ele, que se foquem na ação, em ajudar o próximo, isso sem dúvida. Então, assim, eu apoio totalmente esse personagem, eu acho ele o herói da narrativa. Eu gostei muito do Tahu também, porque ele, um homem desiludido, já se juntou a movimentos revolucionários na época, né, de esquerda, só que eram movimentos violentos que queriam aí, vamos dizer assim, curar os males do mundo pela violência. E ele é um homem, esse Tahu, que acaba se opondo a qualquer tipo de violência. Isso é uma das ideias do Camus. Ele era de esquerda e, ao mesmo tempo, ele era contra movimentos violentos. Acho que nada mais justo, entendeu? Infelizmente, tinha aí filósofos da época que apoiavam movimentos violentos. Quer dizer, os fins justificam os meios e por aí vai. E através desse personagem, o Camus põe essa ideia que é exposta na outra obra dele, O Homem Revoltado. Eu acho evidente, assim, né? Nós temos que ser a favor das ideias, jamais da força. Então eu acho que tem tantas ideias aqui neste livro e ao mesmo tempo não é um tratado de filosofia, é um enredo muito envolvente, ele tem reviravoltas, ele é um mestre da prosa, o Camus, ele descreve muito bem toda a situação na cidade. Eu acho que não tem mais o que falar, tá? É número 3 aqui do canal. Em segundo lugar, Contos de Thomas Mann. Isso aí, pessoal. Descobri o Mann no ano passado, foi uma descoberta muito feliz. Eu gostei muito de conhecer esse autor. Num primeiro momento, me causou talvez um certo estranhamento. Ele tem um estilo diferente dos demais. Ele entra mais em digressões. Mas eu gosto muito do ode que ele faz à arte, à música. Não tem como você não ler essas obras e ficar com vontade de tocar algum instrumento, de começar a pintar, ou de... Ele realmente te incentiva a entrar no mundo das artes, né? Ou da escrita também. Essa é uma obra que, em primeiro momento, eu a li para um projeto, né? Eu fiz uma parceria com o Lucas, do Diário de Leitura. A gente fez uma live, tá aqui embaixo, eu vou deixar aqui na descrição, onde a gente falou por mais de 1 hora sobre essa obra. Quando eu terminei ela, a princípio, ficou vários pontos, várias lacunas ali, coisas que eu acabei não entendendo, mas... em preparação para essa live e depois dessa live, eu senti que o meu entendimento sobre a obra mudou radicalmente, e não só isso, como o meu amor por ela. Eu acabei adorando, assim, né? Depois que você acaba entendendo melhor os contos, depois que a gente analisou eles, eu falei, uau, ele escreveu tudo isso, isso é incrível. E aqui ele vai trazer vários contos, né? Não vai dar para aqui numa resenha muito breve, né, eu comentar eles. Tem aqui a live onde a gente fala mais a fundo de todos eles, mas basicamente a gente tem aí numa primeira metade um certo tema aí de decepções amorosas, personagens muito românticos e retraídos, né? Eu diria esquizoides, né? O que é esquizoide, né? Um termo da psicanálise, né? Pessoas aí que são mais solitárias, mais retraídas, mas não só isso, eles têm um mundo da fantasia dentro da cabeça deles. Em particular, aqui tem um conto que eu achei muito interessante, onde o protagonista, ele se apaixona por uma mulher que ele está vendo dançar, e ele deseja muito ir lá falar com ela, mas ele não tem aquela coragem, ele tem aquela timidez, e aí ele vai embora e começa a imaginar ela indo atrás dele. Não vai embora, converse um pouco mais comigo. Coitado, fiquei com pena daquela personagem. Mas não é só isso, né, o conto, eu acho assim, ele tem muito essa questão, né, como eu falei, do ódio à arte. Existe muito aquele conflito entre, às vezes, a burguesia e a classe artística. A gente vê no conto O Palhaço, o pai é um comerciante de sucesso, quer que o filho trabalhe numa madeireira, mas o filho é um sonhador, é um artista, ele quer viver a vida e quer ler livros e escutar óperas, né? E de fato o pai acaba falecendo, deixa uma herança para ele vai lá para a Europa, vai para a Itália, né, o berço da cultura e da civilização. Então eu acho essas ideias muito legais. Tem muitos contos que trazem elementos culturais clássicos, né? Então você tem aí logo no começo uma alusão à ópera de Wagner, Lohengrin, que aí eu pesquisando eu pude entender melhor. Tem uma referência a Tristão e Isolda, que eu não conheço, eu assim, já tinha ouvido falar, mas não sabia do que se tratava. E aí quando eu entendi que era um caso de adultério, eu entendi muito melhor o conto, porque tem um conto aqui, Tristão e Isolda, e aí a gente vê que é um homem solitário, aí um escritor que acaba se apaixonando por uma mulher, que é casada. Então, daí o nome Tristão, né, do conto, um dos melhores contos daqui. E também tem o Sangue dos Volsungos, que faz alusão a uma tradição, um folclore nórdico, né, que é um caso de incesto entre irmãos. E quando você entende aquela história,
fica muito mais claro o conto, né? Porque são dois irmãos que de fato se apaixonam, né, um pelo outro, é um casal de irmãos. E eles vão assistir a ópera de Wagner, a Valquíria, que é justamente sobre esse mito. Então, se você não fizer essa pesquisa de antemão, fica um pouco difícil de entender. Não que também seja impossível, né? A gente analisou na live que esse amor entre irmãos, na verdade, era um narcisismo no sentido mais etimológico, né? Narciso ali, que se apaixonou por sua reflexão, né? Não narcisista, talvez, aquela pessoa que grita com a outra, que não sei o que é abusiva. Não, narcisismo naquele que a pessoa não consegue enxergar ninguém além dele, né? O mundo dele é ele mesmo, no sentido mais etimológico, né? O narciso que olhou para o seu reflexo na água e acho que, se eu não me engano, ele caiu na água, né? E se afogou, alguma coisa assim. Mas aqui os irmãos, eles acabam se apaixonando simplesmente porque um vê no outro ele mesmo. E muito interessante isso, simplesmente assim. Então aqui ficou em segundo lugar. Eu acho que tem vários temas, né? Vários contos, dá pra gente conhecer o Man sob diversos ângulos, né? Desde esse começo aí mais romântico, personagens mais românticos, até o final, que já entra numa Alemanha moderna, na República de Weimar, e tem até um conflito de gerações e tudo mais. Eu achei fantástico. Em primeiro lugar, sim, é ela, A Montanha Mágica de Thomas Mann. Este pequeno calhamaço de quase 900 páginas. Se vocês verem aqui a resenha no canal, podem ter a impressão de que não foi minha primeira escolha. De fato, num primeiro momento não era, tá? Mas assim, depois que eu comecei a me aprofundar mais no Thomas Mann, eu fiz essa live dos contos, eu comecei a valorizar mais, eu comecei a entender melhor a profundidade do Mann, né, o valor da sua obra. E tanto que eu acho que isso pede uma releitura, apesar do tamanho um pouco intimidador. Mas eu vou falar, pessoal, é um livro fantástico mesmo, tá? Vai contar aqui a vida de Hans Castorp, um jovem engenheiro naval que resolve tirar um sabático e visitar o seu primo que está tuberculoso no asilo de tuberculosos do Berghof, em Davos, na Suíça. Este sanatório está repleto de personalidades, né? Aqui, de fato, o ponto alto são as personalidades, né? Tem o Settembrini, que é um italiano cujos pais eram carbonários, né? Carbonários, quer dizer, eles lutavam em todas as revoluções, militavam ali pelos direitos das pessoas, militavam pelos movimentos sociais. E ele é um humanista, ele tem muito a ensinar pra gente, ele vai aí trazer as filosofias humanistas, né? E tem o oponente dele, o professor Nafta, que é um jesuíta, ele já representa talvez essa visão mais mística, né, da Europa pré-iluminismo. Mas falando assim, parece que também o livro é um tratado de filosofia. Não, tá, pessoal? O livro é bem-humorado, o Hans Castorp é um jovem aí que gosta de fazer umas piadinhas, é um jovem como qualquer outro aí de 27 anos, né, uma pessoa bem-humorada. Mas nesse sanatório a gente vai acompanhar umas trocas muito interessantes entre as personagens, de ideias, de experiências. Aqui ele vai falar muito da passagem do tempo. De fato, as primeiras 200 páginas, acho que é o primeiro dia, né, do sanatório, e eles não param de comer ali, eles têm práticas médicas questionáveis ali, né, de a pessoa está tuberculosa e ela tem que dormir ao relento, com peles de camelo, ok, mas na Suíça, no inverno, só para respirar aquele ar glacial. Tudo bem, a pessoa está com pele de camelo, mas ela está tuberculosa, né, e ela... tudo para aspirar aquele ar glacial. E o Hans Castorp fuma muitos charutos, e ele troca charutos com o diretor do hospital ali. Então é muito esquisito um tuberculoso poder fumar charuto. No caso, o Castorp não está exatamente tuberculoso. O Castorp, era para ele ficar apenas 3 semanas, ele acaba prolongando sua estadia, porque ele acaba talvez se redescobrindo lá, né? Ele acaba questionando por que ele está aí na Terra, né? E ele acaba gostando de lá, ele acaba realmente ficando mais do que o esperado, ele acaba se apaixonando por uma moça e a gente vai conhecendo várias personagens icônicas. Então, pessoal, assim, tem muitas digressões no meio, mas eu acho que é isso, você tem que ler esse livro com calma. O Mann quer passar pra gente muitas ideias, mas ao mesmo tempo ele tem uma atmosfera muito agradável, né? Você termina a leitura do dia e aí no dia seguinte você fala, bom, o que será que está acontecendo no sanatório Berghof? Eu queria entrar lá de novo.
e o Man leva a gente para lá, né? Tem um pouquinho de tudo nesse livro, acho que por isso que ele é um grande clássico, né? Tem até um pouquinho de misticismo, é um realismo mágico, então que dá aquela temperadinha, né, no enredo. Então tem um pouco de tudo. O próprio Conselheiro Berens é uma personalidade incrível, ele é um pouco assim arrogante, um pouco bruto, mas ele é cada personagem muito viva, muito distinta, né? Eu acho que isso que faz um grande clássico, né? E você acaba gostando de todas as personagens. E é claro, os embates entre Settembrini e Castorp e o professor Nafta são o ponto alto aí, né? Onde a gente acaba entrando em debates filosóficos pesados. Mas não se preocupe, tá? Não são toda hora. Algumas vezes um asilo de tuberculosos pode ser um pouquinho parado, mas sempre tem alguma coisa acontecendo lá e não tem como não imergir na prosa do Man, que ela é bem descrita, ela é bem detalhada, mas na medida certa, né? E você acaba não se chateando aí. Então é isso, se você gostou das minhas 5 melhores leituras de 2021, não esquece de deixar sua curtida, inscreva-se no canal para ficar dentro dos vídeos semanais e adquira qualquer uma dessas obras pelos links abaixo e assim você estará apoiando o canal. Muito obrigado, pessoal. Feliz 2022!